irmãos. Graças ao Senhor Jesus. Amém? Feliz de estar aqui novamente com os irmãos. Nesse tempo novo, é a primeira vez de várias outras irmãs. Amém? Se Deus assim permitir, amém, queridos? Ai, mas é muito bom realmente estar aqui com os irmãos. Eles não sabem que essa igreja é uma igreja que eu amo muito, está no meu coração. E eu oro todos os dias por essa igreja. Amém? Oro desde a primeira vez que eu ministrei essa igreja, eu tenho orado por essa igreja. E eu peço os irmãos que orem por mim também. Amém, queridos? Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, primeiramente no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Versículo 24. Amém? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor encontre em nós espaço, liberdade, Pai, para trabalhar no nosso coração através da Tua palavra. Pai, nós Te louvamos e Te adoramos, e toda glória e adoração sejam dadas ao Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando um pouco sobre amizade. E esse mês de julho se comemora, o Dia Mundial do Amigo. E a gente conversou algumas coisas e uma das coisas que nós estávamos falando é que uma amizade leal, sincera, verdadeira, é uma das maiores riquezas que nós podemos ter nessa vida. Os irmãos concordam comigo? Queridos, é muito bom a gente ter amigos, não é verdade? Hoje em dia as pessoas usam essa palavra de forma tão assim, indiscriminada, qualquer pessoa, é chamado de amigo. Às vezes nunca viu a pessoa na vida, e te chama de amigo. Mas, na verdade, que a amizade verdadeira é algo muito mais profundo. Hoje as pessoas acham que aqueles que têm muitos amigos, muitos seguidores nas redes sociais, é aquela pessoa que tem muitos amigos. Não é assim? Um dia eu vi uma moça comentando uma coisa e eu guardei isso. Eu achei assim tão incrível aquilo que ela estava falando com uma outra. Ela falou com a moça assim: olha, fulana de tal, ela é muito falsa. Ela finge que é sua amiga, mas ela não é sua amiga, porque ela não curte nada que você coloca lá nas redes sociais. Nada que você posta nas redes sociais, ela curte. Então, queridos, hoje em dia, o critério usado para se avaliar se uma amizade é verdadeira ou não, é um critério muito raso. Não é verdade? É um critério muito superficial. E a primeira parte desse versículo de Provérbios diz uma coisa interessante. Diz que aquele que tem muitos amigos sai perdendo. Engraçado, porque pela lógica seria o contrário. Quanto mais amigos, melhor. Não é verdade? Mas qual que é a questão aqui, meus amados? A questão é que nem todo mundo que diz ser nosso amigo é nosso amigo de verdade. Quantas pessoas já foram parar numa situação difícil, às vezes, na vida, por causa de uma amizade? Quantos jovens que nós conhecemos que estão com as vidas destruídas, muitas vezes nos vícios, nas drogas, num caminho, às vezes, de criminalidade, por influência de amigos.
Não é verdade? Porque, na verdade, nem todo mundo que diz ser nosso amigo é verdadeiramente nosso amigo. Muitos outros que dizem, às vezes, serem nossos amigos, só estão interessados em algum tipo de vantagem. O dia que você não servir mais para ele te dispensa. Não é assim que acontece? Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser prudentes, seletivos, criteriosos. Nós não podemos ir abrindo a porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso coração para qualquer pessoa, não. Isso é uma coisa séria, isso não é brincadeira. Queridos, eu conheço uma família, que a família hoje está toda atrapalhada. Irmãos que não conversam mais com o outro, uma confusão, porque abriram as portas da casa para alguém que se dizia uma amiga. Chegou lá com uma amiga, chegou até com uma conversa de irmã em Cristo e fez uma confusão nessa família, dividiu essa família, que a situação é uma coisa triste, querido. Então isso, na verdade, é uma coisa muito séria, porque amigo é uma palavra muito forte. Amigo significa aquele que ama. Então, meus irmãos, nós nunca teremos muitos amigos, porque não é fácil encontrar um amigo verdadeiro. Porque a amizade verdadeira, ela envolve lealdade, fidelidade e amor. Um amigo verdadeiro é aquele com quem você pode contar sempre. É aquela pessoa que vai estar sempre do teu lado. Muitas vezes, na hora que todo mundo te virar as costas. Irmãos, um amigo verdadeiro é aquele que nunca te abandona. É aquele que vai permanecer do teu lado até o fim. Se você estiver triste, ele vai chorar com você. Mas se você estiver alegre, ele vai se alegrar com a tua alegria também. O amigo é aquela pessoa que você pode confiar. É aquela pessoa com quem você pode se abrir. Isso é um amigo. Agora, a segunda parte do versículo diz que há amigo mais chegado do que irmão. E é isso mesmo. Porque o laço de amizade é um dos laços mais fortes que existem. Muitas vezes mais forte do que um laço entre irmãos de sangue. Agora, irmãos, se ter um amigo verdadeiro é algo tão precioso, imaginem a honra, o privilégio, a alegria, a riqueza que é ser amigo de Deus. Amados, a Bíblia diz que Abraão, ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. Vai imaginar? Jesus chamou os discípulos de amigos. Só que hoje, eu gostaria de citar também um exemplo de uma família que cultivava um forte laço de amizade com Jesus. Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 11. Primeiramente, vamos ler 1 ao 6. Amém? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui,
declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Amados, os irmãos Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia nos diz que eles eram amigos íntimos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus amava aquela família. Jesus frequentemente visitava aquela família. Jesus até se hospedava na casa deles. Porque com certeza aquela casa era um lugar onde Jesus se sentia bem, onde Jesus se sentia confortável, onde Jesus tinha liberdade para estar ali. Porque com certeza, se ele não fosse querido, se ele não fosse desejado, se ele não fosse bem tratado, ele não iria se hospedar lá. Não é verdade, meu irmão? O Salmo 22, versículo 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Irmãos, nossa casa é um lugar santo. A nossa casa é um lugar onde Deus é exaltado, onde Deus é honrado. Será que a nossa casa é um lugar onde Deus é glorificado, onde Ele é louvado? Será, queridos? Será que verdadeiramente, se nós chegássemos hoje e falássemos assim, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, fisicamente, melhor dizendo, porque Ele está aqui, amém? Mas se Ele estivesse fisicamente aqui e nós falássemos assim: Senhor, fica hoje na minha casa, vamos lá para a minha casa, dorme lá. Será que Jesus iria? Será que nós teríamos essa coragem de falar isso com Ele? Ou se nós falaríamos assim: Senhor, peraí, o Senhor vai mais. Ou então, como Jesus fez com Zaqueu: Zaqueu, desce porque eu vou hoje para a tua casa. Jesus se convidou para ir para a casa de Zaqueu. Será que nós falaríamos assim: o Senhor está bom, e peraí, deixa eu ir na frente. Tem algumas coisinhas lá que eu preciso, primeiro tirar lá de casa, organizar. Será, queridos? Queridos, é muito triste a gente pensar que em muitos lares, em muitas vidas, Jesus não é bem-vindo. Razão, o mundo está como está. Quantas vidas destruídas, quantos lares destruídos, porque Jesus, Ele não vai na casa de ninguém, Ele não entra na casa de ninguém sem ser convidado. Jesus, Ele não vai a um lugar onde Ele não é desejado. Ele não vai a um lugar onde Ele não é querido, onde Ele não é honrado. Jesus respeita o nosso querer. Ele não invade a vida de ninguém, nem a igreja. Ele invade. Apocalipse 3:20, o que o Senhor disse para uma igreja? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque é uma triste realidade, queridos. Em muitas igrejas, a pessoa de Jesus não encontra espaço. Olha que coisa triste isso, amados. Agora, o diabo, não. O diabo não bate na porta. O diabo, ele não espera que alguém lhe abra a porta. O diabo, ele precisa só de uma brecha. Se Jesus não estiver presente ali, o diabo aproveita para invadir, para arrombar a porta e então sair destruindo tudo que ele encontrar pela frente, porque é isso que o diabo faz. Aonde Satanás entra, ele destrói. Amém, meus irmãos? Só que lá na casa de Marta, Maria e de Lázaro, Jesus era bem-vindo. Essa família era uma família amiga do Senhor Jesus. Então, os irmãos, imaginem, Jesus, aquela família conhecia detalhadamente muitos milagres que o Senhor já havia realizado. Com certeza, muitos milagres que nem nós sabemos, porque nem tudo está registrado na palavra de Deus. O
Olha o que disse o apóstolo João. Então, meus irmãos, essa família, eles conheciam muitos exemplos de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram até ressuscitadas pelo Senhor, porque aquela família conhecia de perto o amor de Jesus. Eles conheciam de perto o poder de Jesus. Mas mesmo assim, de repente, a tempestade bateu a porta daquela família. Irmãos, e ser amigo de Jesus não nos torna imunes à dor, aos problemas, às tribulações. Ser amigo de Jesus não significa que nós não tenhamos que enfrentar tempestades. Mas ser amigo de Jesus é a garantia que nada que nós enfrentarmos poderá nos destruir. Porque não existe tempestade nesse mundo que consiga afundar um barco que Jesus está dentro dele. Mas ser amigo de Jesus é a garantia que nós vamos chegar ao final. Amém, queridos? De pé, porque quem nos sustenta é o nosso Deus. Irmãos, Lázaro, o amigo de Jesus, a Bíblia diz que ele adoeceu gravemente. Só que tudo bem, aquela família conhecia Jesus, aquela família tinha Jesus. Então o que eles fizeram? Mais que depressa, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. E olha o recado que eles mandaram para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Irmãos, eu acho maravilhoso esse recado. Pensem no conforto, na segurança de alguém que pode mandar um recado desse para Jesus. Não era qualquer pessoa que estava doente, não era qualquer um ali que estava enfermo, era um amigo de Jesus, era um amigo íntimo de Jesus que estava enfrentando aquela enfermidade. Só que estranhamente o texto diz que quando o Senhor recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Amados, como nós reagimos quando nós recebemos a notícia que algo muito grave aconteceu com alguém que nós amamos? O que a gente faz? Como que a gente reage? A gente sai correndo, às vezes desesperado, afoito. A gente nem pensa direito o que a gente está fazendo, né? A gente levanta e sai correndo. Só que a palavra de Deus diz que Jesus não fez isso. Queridos, uma coisa que é muito importante a gente entender, e nós temos muita dificuldade às vezes para entender, é que Deus nunca está com pressa. Você nunca vai ver a Bíblia dizer que Jesus saiu correndo, que Jesus saiu afoito, ou que ele estava atrasado. Você nunca vai ver isso na palavra de Deus. Por quê, querido? Porque Deus, ele nunca se atrasa. Tem uma frase que diz que Deus tarda, mas não falha, mas não é verdade. Deus, ele não precisa ter pressa, porque ele é o Senhor do tempo. Jesus não é subordinado ao tempo, ele é o Criador do tempo, é ele quem governa o tempo. Por isso jamais ele se atrasa, ele sempre vai chegar na hora certa, no momento exato, ainda que para nós muitas vezes pareça demorado, mas ele sempre chega na hora certa. Irmãos, nós temos dificuldade para a gente entender isso, porque nós somos criaturas limitadas, nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados ao espaço. Só que Deus não é. Por isso é que o tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo nosso. O tempo humano, ele é chamado de cronos, não é isso? É esse tempo no qual nós vivemos, existimos, que é dividido em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos. Esse é o tempo humano. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Kairos é uma palavra que significa momento certo.
queridos, nunca é tarde demais para aquele que confia em Jesus. Amém? Mas, amados, vamos tentar nos colocar no lugar de Marta e de Maria. Elas eram mulheres limitadas, como qualquer um de nós aqui hoje. Tentem, queridos, imaginar a angústia delas, a ansiedade delas. Elas eram amigas do Senhor, todo mundo sabia disso. Elas foram testemunhas de tantos milagres do Senhor. E agora que elas estavam precisando, simplesmente o Senhor não aparece. Irmãos, Lázaro morreu. E o Senhor nem lá foi. Imagine, queridos, Lázaro adoeceu e Jesus não foi lá. Lázaro foi piorando cada dia mais. O estado de saúde dele foi agravando. E nem assim Jesus apareceu. Até que ele morreu e o Senhor não estava lá. Jesus não foi nem no velório, nem no sepultamento. Jesus foi. Irmãos, e é interessante, né, que eu fico sempre tentando imaginar a cobrança das pessoas ali naquele momento. Eu acredito que muitas pessoas que foram ali estavam até pensando assim: eu vou lá no velório de Lázaro, porque certamente eu vou encontrar Jesus lá, porque Jesus é amigo daquela família. Muitas pessoas devem até ter ido por curiosidade só para ver Jesus naquele lugar. Eu imagino as pessoas às vezes perguntando para elas: mas Jesus não é tão amigo de vocês? Cadê ele? Que nem aqui apareceu, na hora que vocês mais precisavam dele. É assim que ele é amigo de vocês? Irmãos, o que elas poderiam ter respondido? Quem nunca aqui ouviu algo desse tipo assim: você não é crente? Por que então Deus permitiu que isso acontecesse com você? Às vezes até a gente mesmo se questiona: Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? É uma situação difícil, né, queridos? Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele ficou 2 dias ainda onde ele estava. Depois ele levou 2 dias viajando para chegar até lá. Quando Jesus chega lá, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Quando o Senhor chega, Marta corre na direção dele, no versículo 21, e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado a tempo. Irmão, Jesus já havia ressuscitado algumas pessoas, e elas sabiam disso. Uma vez o Senhor estava chegando na cidade de Naim, e a Bíblia diz que o Senhor viu uma multidão que estava acompanhando o enterro do filho único de uma viúva. Diz a palavra do Senhor que Jesus se compadeceu daquela mulher. Na mesma hora ele chegou diante daquele rapaz morto. Ele tocou ali no esquife onde aquele rapaz estava ali deitado, e ele falou assim: jovem, eu te mando, levanta. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele rapaz se levantou. A Bíblia nos diz também que Jesus curou a filha de Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, uma menina de 12 anos apenas, que estava morta. E a Bíblia diz que o Senhor chegou na casa de Jairo e ele fez a mesma coisa. Ele falou assim: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. E na mesma hora aquela menina ressuscitou, aquela menina voltou a viver. Só, queridos, que tanto num caso quanto no outro, eles haviam acabado de morrer e nem haviam sido sepultados ainda. Aí eu fico imaginando a ansiedade no coração daquelas 2 irmãs. Eu fico pensando elas o tempo todo chegando da janela. Toda vez que se aproximava alguém, elas deviam falar assim: Jesus que está chegando aí, olha lá se Jesus está vindo. Irmãos, eu estava pensando sobre
ministrar hoje aqui para os irmãos, e eu estava essa semana orando, mas eu estava com essa palavra no meu coração, eu estava alguns dias meditando nessa palavra. Aí na hora que eu estava orando, falando com Deus, Senhor, coloca no meu coração qual palavra. Aí eu recebi uma pessoa que nem sabia, me mandou no WhatsApp uma música que eu não conhecia. E essa música diz o seguinte: todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pôs ataduras e Jesus não chega, pôs no esquife e Jesus não chega, vai no cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Queridos, eu fico imaginando que cada etapa daquela, o coração de Marta e de Maria estava ali estremecendo, tentando manter ali as esperanças até a última hora. Mas aí, a essa altura do campeonato, já era tarde demais. Imagine, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal, porque o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Irmãos, de acordo com uma crença popular judaica, o 4º dia depois da morte representava o fim de todas as esperanças de vida. Porque eles acreditavam que até o 3º dia ainda era possível a alma voltar para o corpo. Mas o 4º dia era irreversível. De acordo com a ciência, queridos, o 4º dia de morto, nem o cérebro existe mais. Mas isso não faz diferença nenhuma para o nosso Deus, queridos. Nenhuma diferença faz. Lá em Jeremias 32, 27, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? A pastora estava contando testemunho aqui, né, da forma que Deus agiu na vida do pastor, do seu esposo. Queridos, o que há difícil para o nosso Deus? O que o nosso Deus não pode fazer? Mas muitas vezes nós limitamos o poder de Deus com a nossa incredulidade. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe nada difícil para o Senhor. Então talvez você esteja hoje vivendo uma situação em que você pense assim: olha, agora não tem mais jeito. Não existe mais esperança para essa situação. Já aconteceu. Já está chegando mal. Mas Jesus disse que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Porque o nosso Deus, queridos, o nosso Jesus, Ele é o Deus Criador. Jesus, Ele criou todas as coisas a partir do nada, apenas pelo poder da sua palavra. Então não existe nada impossível para o Senhor. Nada resiste ao poder e à autoridade de Jesus. Queridos, quando Jesus manda, todo o universo se move em obediência à voz do Criador. Efésios 3:20 diz que Jesus pode fazer infinitamente
Jesus vira para ela no versículo 25 e diz assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Amados, Marta estava diante daquele que é a própria vida encarnada. Jesus é a própria vida. Irmãos, toda forma de vida que existe flui da pessoa de Jesus, emana da pessoa de Jesus. Jesus é o dono da vida, Ele é o doador da vida, Ele é o sustentador de toda forma de vida. Jesus é a fonte da vida. É por isso que fora de Jesus não existe vida. Não existe vida verdadeira fora do Senhor Jesus. Longe de Jesus tudo é ilusão, tudo é morte, tudo é destruição. E esse Deus que é tão grandioso, esse Deus que é tão poderoso, esse Deus que é a própria vida, Ele também é o próprio amor. Quando o Senhor estava ali naquele ambiente de luto, naquele ambiente de dor, a Bíblia diz que Jesus chorou. Irmãos, vocês já tentaram imaginar essa cena aqui? O próprio Deus Criador, encarnado, chorando. Vocês já tentaram imaginar isso aqui? E eu acredito, irmãos, que Jesus, Ele não tenha chorado pela morte de Lázaro em si, porque Jesus já sabia o que Ele estava por fazer. Ele sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Mas eu acredito que Jesus chorou por ver a situação triste, a situação humilhante a que o pecado levou a humanidade. Irmãos, nem a morte, nem as doenças, nem a pobreza, nem a tristeza, a falta de paz, queridos, nada disso Deus planejou para nós. Deus não criou o ser humano para ser humilhado, para ser subjugado pelo pecado, pelo diabo. O Senhor planejou uma vida gloriosa para nós. Queridos, o Senhor Ele se importa com cada lágrima que nós derramamos. Nós temos um Deus que se importa com a nossa dor. Lá no Salmo 56, versículo 8. Irmão, nesse salmo diz que o Senhor recolhe cada lágrima que nós derramamos em um odre. E depois Ele registra cada uma delas em um livro. Já pensaram nisso? Aquela lágrima que nem a gente muitas vezes lembra mais que chorou. Aquela lágrima que ninguém se importa com ela. Para Deus, elas são preciosas. Deus recolhe cada uma delas. Eu acho que quando eu chegar no céu, vai ter um odre grande lá que Deus vai falar que elas são suas. Mas eu registrei cada uma. Aquela ali você chorou quando você nasceu. Aí depois você chorou de novo em tal ocasião. Está aqui, está registrado. Dia, hora, quantas lágrimas caíram, tudo contadinho. Sabe o que isso significa, queridos? Que Deus se importa conosco. Ele se importa quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando lutas, nós estamos passando tribulações. Pode ninguém se importar conosco, mas nós temos um Deus que se importa mais. Irmãos, e graças a Deus, foi exatamente por isso que Jesus veio ao mundo. O Senhor Jesus, Ele veio para restaurar. Jesus veio para consertar tudo que o pecado estragou. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E graças a Deus Ele já destruiu. Porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém, querido? O nosso Deus é um Deus vencedor. Jesus já venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Foi por nós que Ele venceu. Jesus, Ele veio aqui
O corpo de Lázaro já estava em avançado estado de decomposição, já estava cheirando mal. E nós sabemos que um corpo morto, um corpo sem vida, ele não pode ouvir. Mas não era qualquer um que estava ali na porta daquele túmulo. Quem estava à porta daquele túmulo ali era o próprio Deus. Queridos, a Bíblia fala que a voz de Jesus é como um som de muitas águas. Eu estava, esses dias para trás, preparando um estudo bíblico. E na hora que eu estava preparando, meus olhos bateram no versículo de Apocalipse que fala isso. Fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E eu chorei muito naquela hora, porque eu estava preparando aquele estudo e eu estava sentindo meu coração ardendo, preparando aquele estudo. Aí, de repente, quando eu bati os olhos nesse versículo, Deus falou comigo assim: olha, sabe quando o coração da gente queima? Quando o coração da gente arde? Quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando, quando nós estamos na presença do Senhor? É porque aquele que tem olhos como chamas de fogo está olhando para nós naquele momento. Falei: oh Deus maravilhoso, o nosso Jesus tem olhos como chamas de fogo. É por isso que a gente queima na presença dele. A Bíblia fala que a voz de Jesus é como o som de muitas águas. Queridos, e a voz poderosa de Jesus chegou à porta daquele túmulo e falou assim: Lázaro, sai para fora. Queridos, e a voz de Jesus ecoou, não foi dentro daquele túmulo, porque naquele túmulo tinha um corpo sem vida. A voz de Jesus foi lá no paraíso. Eu fico imaginando um reboliço naquele lugar, quando a voz de Jesus ecoou ali. A voz de Jesus foi lá no paraíso, e aquela voz poderosa trouxe aquele homem de volta à vida. Jesus é a ressurreição e a vida. No Evangelho de João 5, versículo 28 e versículo 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. O que aconteceu ali naquele dia com Lázaro vai acontecer um dia com todas as pessoas. A Bíblia fala que todos aqueles que tiverem morrido, nem todos morrerão. Eu espero ser arrebatado vivo. Estou nessa expectativa. Amém? Todos nós aqui temos essa grande possibilidade de sermos arrebatados vivos, porque o nosso Senhor está às portas. Mas a Bíblia fala que todos os mortos, todos aqueles que estiverem nos túmulos, um dia ouvirão a voz de Jesus. Aqueles que se entregaram para Ele, aqueles que se renderam para Ele, que entregaram suas vidas para Ele, vão ouvir aquela voz e vão sair daquele túmulo para a vida eterna. Mas aqueles que não se entregaram para Ele, aqueles que morreram sem ter entregado suas vidas a Jesus, ainda na incredulidade, quando ouvirem essa voz, vai sair daquele túmulo, mas para a ressurreição do juízo, para a perdição eterna. Por isso que é muito sério, queridos, esse tempo que Deus tem nos dado nessa terra aqui. Porque depois que a gente partir daqui, já não existe mais o que fazer. Ou estaremos para sempre na presença do nosso Deus, ou para sempre separados dele. Um dia todos vão ouvir essa voz. Aqueles que estiverem mortos, todos ouvirão. Muitos vão sentir uma alegria indescritível quando ouvir a voz do Senhor. Outros um terror desesperador por saber que rejeitaram o Salvador Jesus. Queridos, quando
Senhor chamou Lázaro com apenas um comando da voz do Senhor. A alma de Lázaro voltou para o corpo dele. A alma de Lázaro que estava lá naquele paraíso entrou novamente no corpo de Lázaro. E a Bíblia nos diz que Lázaro saiu daquele túmulo vivo, forte, saudável. E eu tenho certeza que ele saiu até cheiroso. Amém, queridos? Ao invés de sair daquele túmulo com aquele cheiro de podridão, de putrefação, eu tenho certeza absoluta que ele saiu dali exalando o bom perfume de Cristo. O melhor perfume que existe no mundo. Amém, meus amados? Meu irmão, talvez você esteja vivendo uma situação na tua vida que você diga assim: olha, para isso não existe solução, para isso não existe mais esperança, já morreu, já apodreceu. Amados, o Jesus que ressuscitou aquele homem, depois de 4 dias que ele estava morto e sepultado, é o mesmo Jesus que nós estamos cultuando aqui essa noite. É o mesmo Jesus que nós estamos aqui hoje adorando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele será para sempre o mesmo. Ele continua o mesmo, ele tem o mesmo amor, ele tem o mesmo poder. Amém, meus amados? Queridos, a proximidade, o envolvimento, a intimidade daquela família com Jesus resultou numa bênção muito grande para eles. Uma das maiores demonstrações do poder de Jesus durante o seu ministério terreno aconteceu em benefício daquela família. Então, queridos, é muito bom a gente ter amigos, mas melhor que tudo nessa vida é ser amigo de Jesus. Porque ele sim é um amigo fiel. Nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar. Jesus nos ama de verdade, e ele provou esse amor na cruz do Calvário. Lá em João 15, versículo 13, o próprio Jesus disse assim: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe amor que se compare ao amor de Jesus. Para ele, vale a pena nós abrirmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa intimidade, o nosso coração. Para Jesus você pode contar teus segredos, teus sonhos, teus temores, porque ele é um amigo fiel, ele é um amigo de verdade, e ele nunca vai nos abandonar. Salmo 25:3 diz que nenhum dos que esperam no Senhor serão envergonhados, porque na hora certa, queridos, ele vem com a cura, ele vem com a provisão, ele vem com o livramento, ele vem com o milagre, ele vem com a vitória, porque diante de Jesus não existe doença incurável, não existe problema sem solução. Diante de Jesus o diabo teme e ele treme diante da presença do nosso Senhor, porque não existe limites para o poder de Jesus. Com apenas um comando da voz dele, ele pode mudar a nossa vida, a nossa história, a história da nossa família. Agora, o mais maravilhoso que eu vejo, queridos, encerro aqui, é que muito em breve esse Jesus virá buscar os amigos dele para estarem para sempre na presença dele, num lugar que ele mesmo preparou para nós. Queridos, e nesse dia toda luta, toda dor, todo sofrimento, tudo isso vai ficar para trás, e nós viveremos para sempre na presença do nosso Senhor e do nosso amigo Jesus. Amém? Talvez a gente esteja hoje igual Marta e Maria, pensando que Jesus está demorando muito. Mas, queridos, a voz que fez essa promessa, Jesus falou: eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Esse que fez a promessa é o mesmo que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Esse que fez a promessa é o mesmo
em um dos períodos mais proféticos da história. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Amados, o tempo está se esgotando. Então continue firme, continue esperando, continue crendo. Não olhe para as circunstâncias, se fortaleça no Senhor, queridos. Porque os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é fiel. E Ele vai cuidar de nós, Ele vai segurar em nossas mãos até aquele dia. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém? Passa a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Temos mais um momento de adoração, de entrega ao Senhor. Aleluia. Jesus quer declarar meu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tem alguém que nessa noite quer realmente entregar a sua vida para Jesus. Ou você que andou nos caminhos do Senhor, mas desviou. Você que precisa fazer com você. Com Jesus.